Bom dia, meu nome é Daniela, eu sou pediatra e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre saúde mental infantil na pandemia. Dia 23 de março desse ano foi decretado pelo governo do estado de São Paulo o início da quarentena devido à pandemia pelo Covid-19. Com isso, só foi permitido o funcionamento de serviços essenciais. Escolas, igrejas, centros de entretenimento, comércios foram fechados, entre outras coisas, né? Regras para a segurança da saúde e bem-estar da população foram implementadas. E algo nunca imaginado aconteceu. Nem mesmo nós, profissionais da saúde, imaginávamos passar por uma situação parecida com essa. Houve uma sensação do mundo parar, mas ele não parou. O vírus continuou se multiplicando drasticamente, afetando a saúde e a vida de milhões de pessoas. O caos foi instalado e o medo tomou conta de muita gente. Com o fechamento das escolas, das empresas, entre outras coisas, as famílias precisaram fazer novas adaptações na sua rotina, e cada um de acordo com a sua realidade. Foi necessário repensar o modo de viver, repensar as suas finanças, organizar o trabalho, já que muitos estão trabalhando em casa, e organizar também o período de estudo das crianças. Crianças foram privadas de ir à escola, de conviver com seus professores, com seus amigos, com seus familiares, proibidos de fazer visita, proibidos de ir à igreja, e mudanças muito repentinas causam estresse, angústia e muitas incertezas. Atividades escolares presenciais foram trocadas por atividades virtuais, o que levou a um aumento importante de exposição a telas. E quais consequências da pandemia isso pode causar na criança e no adolescente? Privação de contato com os amigos, professores, familiares trouxe um impacto muito negativo na vidinha das crianças e dos adolescentes. Com as notícias de fácil acesso, nem sempre confiáveis, crianças e adolescentes passaram a ter mais medo de que seus familiares fossem contaminados pelo Covid-19. E com a suspeita da doença, houve uma crise de ansiedade exacerbada neles. Houve não somente medo de perder os seus familiares, mas também de ficarem sozinhos. A criança e o adolescente, ela tem os seus pais, pessoas que ela confia e sabe que vai estar sempre ali. E aí surge uma doença que atinge mais as pessoas mais velhas e pessoas jovens, e nem tanto as crianças e os adolescentes. Então, o fato de ter uma suspeita da doença na cabecinha deles, aquela pessoa vai morrer. E se acontece alguma coisa com a mamãe e com o papai, com quem aquela criança vai ficar? Se a vovó, o vovô, o tio ou outro responsável familiar pode ficar doente e falecer também. Então, isso passa a ser uma preocupação na cabecinha deles, até mesmo em crianças menores. É muito comum as crianças terem medo e faz parte do desenvolvimento delas. Em cada faixa etária, eles têm mais medo de alguma coisa, como medo do escuro, medo de palhaço, medo de insetos, mas essa preocupação passou a ser de uma forma muito grande dentro da cabecinha deles e gerando muitas consequências, né? Todas essas situações podem acarretar não somente o medo e a ansiedade, mas também alteração do sono, alteração do comportamento, alteração do humor, hiperatividade, apatia e até mesmo depressão. Eu trabalho num hospital infantil onde queixas como dor de estômago, dor no peito, coração acelerado, suor excessivo, tremores, passaram de ser queixas rotineiras para muito mais frequentes. Ficando mais em casa e sem fazer nenhum tipo de atividade física, sem tomar sol, nós percebemos também alterações na saúde física das crianças.
Um exemplo foi a constipação. Além da mudança no hábito alimentar, ficar sem brincar, sem correr, sem praticar nenhuma atividade física, diminui a motilidade intestinal e isso causa constipação. Então tem sido... isso sempre aconteceu, mas não de forma tão grande como tem acontecido agora, né? Uma outra situação é a infecção urinária. O número de casos de infecção urinária aumentou bastante. Mas o que a infecção urinária tem a ver com a pandemia, né? O que acontece é que mudou a rotina da criança. Na escola, geralmente no horário do lanche, né, que é no meio do dia, assim, a criança toma um lanchinho, escova o dente, brinca e depois ela vai ao banheiro antes de voltar para a sala de aula. Em casa, nem sempre mantém essa mesma rotina. Vai no banheiro a hora que tá com vontade. E nem sempre vai no banheiro a hora que tá com vontade. Fica segurando ali a urina muito tempo. Principalmente se estiver fazendo alguma coisa que prende a atenção deles. Ou um joguinho de videogame que não quer dar pausa. Ou tá assistindo algum filme. Então, isso aumentou. Essa queixa aumentou bastante, né? Esse diagnóstico aumentou bastante. E uma outra causa de infecção urinária é a própria constipação, que eu acabei de falar. Então, tem uma necessidade da gente ficar atenta com a quantidade de líquido que a criança está tomando, com o funcionamento intestinal, tentar praticar uma atividade física para tentar evitar essas situações. Uma outra situação que a gente percebeu é que com a alimentação exagerada, muitos lanchinhos, nem sempre de forma saudáveis, houve um aumento no ganho de peso. A gente tem percebido que os pais falam, olha, não estava com esse peso, ganhou bastante. Crianças que tinham dificuldade de ganhar peso também ganharam peso agora na quarentena. E além do ganho de peso, teve um aumento significativo no colesterol dos pequenininhos. E a glicemia que sempre vinha boa, ali no limite ou um pouquinho para mais também. E sem tomar, outra situação sem tomar sol, a gente notou que nos exames a vitamina D também bem lá embaixo, Uma outra situação que aumentou muito no pronto-socorro foram os acidentes domésticos. As crianças realmente acham que pode escalar a parede, que pode escalar a porta, os móveis, acham que sofá e cama é pula-pula. Então, tem vindo muitas crianças com fratura de crânio, fratura de braço, perna, dedo, costela, por conta desses acidentes domésticos. Acidente doméstico sempre foi uma coisa rotineira do pediatra que trabalha no pronto-socorro. As crianças vira e mexe experimentam alguma coisa que não devia, detergente, água sanitária. Mas nesse período da pandemia, todas essas situações de acidente doméstico aumentou. Além do tempo dentro de casa, às vezes no momento de distração dos pais, ou que eles estão trabalhando, ou fazendo alguma coisa da casa, essas coisas acontecem. Outra coisa muito triste que aumentou em número e tem sido mais frequente também, são as queixas por abuso sexual e por violência doméstica, né? As agressões físicas, verbais, tudo isso também aumentou, né? Além de tudo que as famílias estão enfrentando, muitas vezes gera muita briga, muito conflito e nem sempre respeita a presença da criança. E a questão do abuso sexual, coisas que já aconteciam e passaram a acontecer de forma mais frequente, né? Lembrando que a escola muitas vezes é um refúgio para a criança que vive num lar
agressivo, abusivo, porque é um período que ela tá longe daquele lugar onde ela não se sente segura e ela se sente acolhida pelos amigos da escola e pelos professores. Então, esse período longe da escola para essas crianças foi muito difícil e ainda tá sendo, né? Então, tristemente, a nossa rotina no pronto-socorro, ela também mudou. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre estresse tóxico na infância. Dê todo carinho, amor, afeto, atenção e suporte para o seu filho. Parece meio óbvio isso que eu tô falando, mas infelizmente isso não é a realidade de muitas crianças. O que é o estresse tóxico, né? O estresse tóxico, ele ocorre quando a criança passa por situações atípicas e estressantes de forma constante e repetida por um período prolongado e sem o apoio de um cuidador adulto. Entre essas situações, eu posso citar negligência nas suas necessidades diárias, abuso físico e emocional, exposição e violência doméstica, como brigas constantes, histórico de vício em drogas. Infelizmente, algumas crianças têm presenciado essas situações. Na verdade, já presenciavam e agora presencia mais, né? Bullying. Algumas crianças sofrem bullying dentro da sua própria casa e casos de pobreza extrema. Como eu já falei, né, reforçando, muitas vezes a escola é um refúgio para as crianças, principalmente para as crianças que vivem em lares abusivos e agressivos e para as crianças que vivem em situação de pobreza extrema. Muitas vezes a única refeição que essa criança vai fazer é na escola. Então isso teve um impacto muito forte também. Estresse tóxico na primeira infância, a primeira infância ela vai desde o nascimento até os 6 anos, tem uma consequência grave para o desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista neurológico. No estresse tóxico, o sistema de resposta do corpo é ativado excessivamente, aumentando a produção de adrenalina e de cortisol, e com isso enfraquece o desenvolvimento da arquitetura cerebral. É muito importante ressaltar que estresse tóxico não tem nada a ver com o estresse do dia a dia. Quando você fala um não para a criança, quando ela faz alguma birra, ou quando ela está numa situação de fome ou com sono, não tem nada a ver com esse estresse. O estresse tóxico pode causar dificuldades no relacionamento pessoal e no aprendizado, tendências violentas e suicidas, obesidade, delinquência, tendência à depressão, problemas com drogas, entre outras coisas. Crianças que foram expostas desde cedo a situações estressantes por período prolongado têm uma resposta ao estresse negativa quando adultos. Quando esses adultos são colocados a situações difíceis ou a desafios maiores, eles têm dificuldade de lidar com essas situações. O período mais crítico acontece até os 2 anos de idade, que são os primeiros 1000 dias da criança. No caso dos bebês, atender às suas necessidades de fome, frio, percepção de ameaças é primordial. O adulto que acolhe e acalma ajuda a amortecer os impactos da ativação desses mecanismos que libera o estresse. A criança pequenininha que ainda não fala, ela tem muito essa necessidade de ter os pais perto e elas se sentem protegidas com a mamãe e o papai.
Então, quando elas passam por uma situação desde muito pequenininha, onde eles deveriam ser os protetores e não são, isso tem consequência, mesmo eles sendo tão pequenos. Nunca, jamais a gente deve duvidar da inteligência de uma criança. As crianças são muito inteligentes, são muito espertas, não vamos subestimar os nossos pequenininhos. E mesmo as crianças menor de 2 anos, elas sentem o que acontece no seu lar, né? Por exemplo, para um recém-nascido, a sensação de fome é uma ameaça à vida, né? Essa percepção de que algo vai mal dispara o choro. Então, e essas crianças ainda em desenvolvimento, não só a sensação de fome agora, como eu citei, mas várias outras. Se ela está numa situação delicada, onde tem pessoas gritando, brigando, ou agressões mesmo. Infelizmente, bebês também sofrem agressão. Então, tudo isso gera um impacto muito grande na vidinha deles, né? As crianças cujo desenvolvimento corre maior risco são aquelas que vivem em circunstâncias muito difíceis, como essas que eu também citei, né, de violência. Não se trata apenas de um dia ou outro, ou até mesmo só um dia ruim. Não é só um dia ruim. Isso geralmente perdura por dias, semanas, meses e até anos, né? Exemplo dessas situações são lares agressivos, onde as crianças presenciam brigas dos pais, as crianças se sentem culpadas pelos problemas familiares, onde são agredidas fisicamente, verbalmente, e as crianças em situações de pobreza extrema também. E todas essas situações se intensificaram agora na quarentena, né? Um ambiente favorável diminui neuroses, ansiedade e demais problemas psíquicos, facilitando a convivência com as outras crianças da escola, facilitando o aprendizado e na fase adulta, facilitando o seu convívio familiar e no trabalho. Não é à toa que o maior mandamento é o amor, né? Para as crianças pequenas, uma rotina tranquila, segura e amorosa traz benefícios para a vida toda. Crianças que passaram por estresse tóxico por longo período, muitas vezes precisa de acompanhamento psicológico até a vida adulta. Bom, e como podemos promover uma saúde mental das crianças e dos adolescentes? Estabelecer uma rotina, como horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para realizar suas higienes pessoais, respeitar as exigências da escola, mas sem cobranças exageradas, né? Mantendo um ambiente tranquilo de estudo. As crianças, não todas, mas muitas crianças e muitos adolescentes têm sofrido um pouco com as aulas online. Além do tempo de exposição à tela do computador, por mais que eles gostem, num período tão grande, ter que ficar assim, sentadinho, isso gera um pouco de estresse para eles também. Outra situação que eu tenho percebido, por exemplo, se a criança tem uma dúvida, nem sempre ela pergunta, porque essa pergunta ela vai ter que fazer na frente de todos os amiguinhos e não chamar a professora até a mesa dela ou ir até a mesa do professor, né? Todo mundo tá ouvindo. E não só as crianças e o professor,
mas também familiares que estão perto, né? Nem todas as crianças usam fone durante a aula. O áudio fica ligado. Então, às vezes a criança não se sente à vontade para fazer as perguntas que ela gostaria. E isso que não está sendo suprido também gera um incômodo, mais nas crianças maiores do que nos pequenininhos, né? Interagir de forma virtual não é a mesma coisa que brincar junto, que abraçar, que sentar junto na hora do lanche. Então, tudo isso também tem gerado muito desconforto nas crianças e nos adolescentes. Com a abertura de alguns parques, é importante praticar alguma atividade física, andar de patins, de bicicleta, fazer uma caminhada, tomar um pouquinho de sol. Então, tudo isso coopera também para a saúde das crianças. E outra coisa é monitorar o acesso da criança ao uso de telas, né, de computador, ao uso de eletrônicos de forma em geral. Porque às vezes a criança está assistindo um desenho ou um joguinho e entram comerciais que nem sempre são saudáveis. E é importante a gente observar também o que eles estão assistindo, né? As notícias, muitos noticiários praticamente falam do Covid-19, então é importante a gente controlar um pouquinho o que eles estão vendo, né? E como a igreja e o corpo de Cristo podem ajudar nesse momento que tantas crianças e tantos familiares, né, estão com essas dificuldades. Eu separei 2 versículos e eu quero ler. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, com o aumento dos afazeres domésticos, com as aulas online, as crianças em casa, mudança no orçamento, medo, incerteza que abalou muita gente, é necessário que a gente se mostre presente, que a gente se importe com a dor do nosso irmão, né? É importante que essas pessoas se sintam amadas e percebam que elas não estão sozinhas. Então, orar, apoiar e muitas vezes contribuir, né? Se sabemos da necessidade que essa pessoa está passando. Estar presente nem sempre significa estar perto. E aprendemos muito bem isso nesse período de isolamento, né? Então, procurar uma pessoa, perguntar se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, realmente se importar, né? Às vezes a gente manda de forma automática: oi, tudo bem? Né? Mas se a gente perguntar como você realmente está, talvez essa pessoa vai se abrir, vai conversar com você e você vai poder orar, vai poder ajudar e ela vai se sentir amada, né? A internet, né? Tudo isso que a gente tem hoje pode ser usada, são ferramentas que a gente pode usar de uma forma muito saudável, né? Se usado com sabedoria também, sem exageros, né? Mas é importante que a gente ofereça ajuda para as pessoas que estão precisando. Cada um enfrentou essa situação de uma forma, né? Cada família tem uma situação, cada família tem uma realidade e tem a parte emocional. Cada pessoa lida de forma diferente, mas é importante que as pessoas não se sintam isoladas, não só pelo isolamento, mas isoladas das pessoas que ela ama, né? Em relação às crianças, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus
pertence aos que são semelhantes a ela, diz em Mateus 19:14. E em Provérbios diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Bom, para mim, poder ficar com a minha filha é um privilégio. Nunca foi um fardo e nem vai ser. E esse período da quarentena, isso se intensificou muito mais. Intensificou o nosso relacionamento, os nossos aprendizados diários, né? Quero falar um pouquinho assim da minha experiência. Quando a minha filha nasceu, eu parei de trabalhar por um bom tempo e eu amo o que eu faço. Eu sentia saudade, mas eu também entendia que aquele momento era especial e que eu precisava ficar com ela. E foi uma escolha muito tranquila de ser feita, né? De parar de trabalhar para me dedicar à minha família de forma exclusiva, né? Desde pequenininha, assim, a minha filha nunca ficou com babá, nunca ficou período integral na escola, e eu sempre fui muito grata a Deus por permitir essa realidade na minha família, né? Lembrando que ninguém precisa se frustrar, porque cada um precisa viver de acordo com a sua realidade. E Deus, Ele entende as nossas necessidades, né? Mas foi uma escolha minha, porque eu sei que o tempo não vai parar e que ela vai crescer muito rápido. Então, para mim é um privilégio poder ensinar minha filha nos caminhos que ela deve andar. Ler a Bíblia com ela desde bebezinho, na verdade desde que ela estava na minha barriga, orar com ela. Uma outra coisa que a gente costuma fazer em casa são cultos infantis, louvores, um período de louvor, de oração, de leitura bíblica. É muito bom fazer isso com o seu filho, ainda mais nesse período em que nós ficamos afastados da igreja também. Outra coisa que a gente faz são brincadeiras e coisas que prendam a atenção dela quando a gente estiver explicando e ensinando para ela. Como assistir um desenho bíblico, ouvir louvores infantis, fazer um desenho, ou ler a Bíblia, aquela que tem mais ilustrações. Então, de uma forma divertida, ela pode aprender muita coisa, né? E a minha sobrinha ficou um bom tempo da quarentena conosco e nós começamos a fazer essa rotina com ela também. E foi visível algumas mudanças na vidinha dela, mesmo ela tendo só 7 aninhos. Então, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E desde pequenininho eu quero mostrar para minha filha, para minha sobrinha, para qualquer criança que eu tenha essa abertura para falar que o amor de Deus, ele é como uma sementinha, que quando plantada desde pequenininho, ela vai crescer junto com aquela criança, né? E nós teremos adolescentes, jovens e adultos diferenciados, né? Porque Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu espero ter contribuído com essa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu quero me deixar à disposição caso alguma família, pai, mãe, avó, esteja enfrentando qualquer dificuldade com o seu filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada.